Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar o livro do Êxodo, capítulo 17. Nem dizia um amigo meu, o livro do Exodó. Capítulo 17, a partir do versículo 8, que é o tema de nossa reflexão agora, que é a javenice. Nós estamos fazendo um caminho, falamos sobre a experiência da renovação na igreja, o núcleo da experiência da renovação, que é o batismo no Espírito Santo, e são duas coisas que são importantes entender do batismo no Espírito Santo, né? É a experiência do sentido, né? Porque qual que é o sentido do copo, né? O sentido do copo é ficar cheio d'água, né? Um copo vazio não presta para nada. Só tem sentido quando ele está cheio de água, né? A água dá o sentido, faz o sentido do copo. E essa questão do entusiasmo, né? Que muita gente acaba entrando em crise porque não sente mais aquele entusiasmo que sentia no começo. Existem vários fatores que levam a gente a não ter aquele entusiasmo que tinha no começo, né? O meu fator, por exemplo, é a idade, né? A gente vai chegar a uma certa idade, o veinho não aguenta mais, né? Vai ficar pulando, vai levantando os braços, eles não aguenta, a gente, né? A gente vai perdendo as forças, né? Mas não significa perder o entusiasmo, né? Então é quando a gente confunde algumas coisas em relação ao batismo no Espírito Santo. E agora eu quero conversar com vocês sobre o carisma próprio, o que é o javenice, o que significa isso dentro da comunidade. Então, primeiro, um pouco de história desse tema. Nós estávamos preparando o Congresso de 77, que foi o terceiro Congresso Nacional da Renovação Carismática, que aconteceu aqui em Pouso Alegre, em fevereiro. O encontro foi lá na Escola de Direito. E foi um encontro, na época, o maior congresso que a renovação tinha feito no Brasil. Nós tínhamos 600 pessoas. Agora você fala 600 pessoas, é um encontro de fim de semana, né? Naquela época, 600 pessoas era um mundo acabado. O pessoal ficou hospedado nas casas aqui em Pouso Alegre e vieram o que era chamado as 4 grandes linhas de renovação carismática no Brasil. Estava presente o Padre Haroldo, o Padre Eduardo, o Padre Jonas e o Monsenhor Mauro. Consideradas as 4 correntes de renovação carismática no Brasil. E foi lá no auditório da Escola de Direito, e eu me lembro do Dom José, que mandou uma mensagem de abertura. As coisas são diferentes, né? A gravação foi feita, nós arrumamos um gravador Torrens, de fita, botamos debaixo da mesa do pregador, e aí, na medida que ele pregava, gravava nas fitas, a gente tinha 1 hora, 2 horas, aquelas fitas, né? E aí entalou o negócio, e as fitas saíram fora. Tanto é que a gente não tem as pregações do Congresso. Se tivermos uma meia pregação, é muito, porque o negócio era muito precário, né? E quem tocou a animação, quem fez a animação foi o Amauri Fernandes, que fez o hino, e o Tiãozinho. Cada um com uma guitarra, não tinha nada, mas era isso, eram 2 microfones, e seja o que Deus quiser, e as coisas aconteciam, né? Era a época, era isso mesmo. Então nós estávamos preparando um encontro, e o encontro eram palestras gerais, e depois tinha alguns workshops da experiência carismática, e precisava de um tema do Congresso. E nós estamos já às vésperas do Congresso, era outubro de 76, no Congresso era fevereiro de 77, e nós não tínhamos ainda o tema central do Congresso. Aí nós estávamos aqui na capela, estavam rezando, a equipe de serviço estava rezando, o Rogério, nessa época a equipe de serviço, além do seu Aureliano, tinha vindo o Sargento Rogério fazer parte com a gente. Então era o Sargento Rogério, eu, Beteu, a irmã Marina, o Valfrido, a Mitz já não estava mais conosco, o seu Aureliano, o Sargento Rogério, e nós estávamos rezando na capela, já era de noite. O Monsenhor Mauro tinha viajado, o vô tinha viajado, e ia voltar para se encontrar conosco para a gente discutir a respeito do tema, né? Então ele chegou mais ou menos 8 horas, 9 horas da noite, ele chegou na capela e falou assim: eu tive uma inspiração.
E a inspiração sobre o tema está aqui nessa passagem. E aí leu a passagem para a gente. Ele falou, nosso tema desse congresso vai ser, então, o Senhor é minha bandeira, Javé Nissi. Aí nós fizemos umas bandeiras, né? Quem desenhou o símbolo, não é esse símbolo que nós usamos agora, era mais sofisticada, né? Cheio de raios, cheio de colorido, era o Espírito Santo, era uma coisa bem da época, né? Quem fez foi o cunhado da Fátima, o Machado, que é um grande artista, um pintor muito conhecido aqui em Pouso Alegre. Ele fez o símbolo, aí nós mandamos fazer algumas bandeiras, bem umas 20 bandeiras mais ou menos, e enchemos o auditório com as bandeiras, e a partir dessa data nós começamos a chamar a equipe diocesana de equipe Javé Nissi. E aí permaneceu o nome, né? Aí começamos a chamar de Renovação Javé Nissi, então essa a partir desse congresso que o nome apareceu, é assim que apareceu o nome. Aí depois nós estilizamos a bandeira, e é esse símbolo que nós temos hoje. Então, a bandeira já o símbolo estilizado do símbolo original. E um congresso foi interessante porque, como as pessoas, vocês sabendo o tamanho de Pouso Alegre da época, né? Pouso Alegre na época era menor que Santa Rita do Sapucaí, se bobear, né? Pouso Alegre em 1977 tinha 30 mil habitantes. Hoje tem 150, né? Está indo para 200 mil habitantes. Pouso Alegre era uma cidade pequena, e aí nós pintamos da entrada da cidade, que era lá da Univas, na entrada Baronesa, até a escola de Direito, porque não tinha essa outra entrada da Marginal aqui, a única entrada era aquela. Nós pintamos dali até na escola de Direito, pegadas no asfalto, com tinta. Ver se a prefeitura deixa de fazer isso hoje, né? Pintamos e escrevemos uma música, Vou Seguindo os Passos do Senhor. Então o pessoal entrava na cidade, ia seguindo os passos e chegava até no lugar, porque a cidade favorecia isso. E foi daí que surgiu o nome Javé Nissi. Então o congresso, o nome surge em 77. Então nós tomamos essa data como a data referencial da fundação da comunidade. Por isso, ano passado, nós celebramos os 40 anos. Embora a primeira experiência de oração tenha acontecido em 75, mas a nossa data de fundação, nosso marco referencial, é o Congresso 77. Tomando o texto. A leitura que nós fizemos na época não era essa. O Monsenhor Mauro tinha na época uma Bíblia, que era uma tradução mais antiga, que era publicada pela Loyola. Essa Bíblia, essa tradução, só quem tem essas Bíblias antigas que tem, num texto mais antigo, mais próximo do original, que era uma Bíblia de estudo que o Monsenhor Mauro tinha, que eu não sei onde foi parar essa Bíblia, eu já procurei e não achei. Mas era da edição Loyola e o texto de hoje não corresponde exatamente ao impacto que nós tivemos com aquela leitura. Mas é assim. Então os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de poder nas mãos, do poder divino na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas, enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao topo da montanha. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia, mas quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, alguns pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que ele se sentasse. Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e toda a sua gente a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isso para recordação num livro e comunica a Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e lhe deu o nome O Senhor é meu estandarte. No texto do Monsenhor Mauro usava O Senhor é minha bandeira, e aí trazia a palavra em aramaico, Javé Nissi, né?
dizendo: levantou a mão contra o trono do Senhor, por isso o Senhor estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Então o texto seria esse, o versículo 15, da onde aparece a palavra Javé Nissi, o Senhor é minha bandeira, que agora a tradução do Senhor é meu estandarte, e aparece em alguns lugares Javé Nissi. Em algumas traduções, quem tiver a tradução se não me engano, da Jerusalém, está escrito Javé Nissi, mas lá na tradução do Monsenhor Mauro estava Javé Nissi. E isso já deu muita complicação. De vez em quando a gente recebe aqui telefonema: é da casa da dona Nissi? Não, não é da casa da dona Nissi. Quem é que é a tal de dona Nissi? E outras confusões, né? Esses dias foram fazer uma visita numa roça aí, o pessoal falou assim: vocês são todos testemunhos de Jeová, Javé, Jeová, tudo a mesma coisa. Não, não é não. Já deu confusão com o testemunho de Jeová, já deu confusão com a dona Nissi, isso já deu bastante confusão. E a situação vai ficar complicada porque o Papa Bento XVI pediu que a gente não usasse a palavra Javé, para respeitar os irmãos judeus. Tanto é que a palavra Javé foi tirada de toda a liturgia, não pode falar mais na liturgia Javé. A pedido do Bento XVI, o nosso nome é Javé. E já vieram falar: vocês não vão obedecer o Papa e vão trocar o nome? Eu falei: não tem jeito, esse nome é registrado, é a nossa identidade. Fazer o que? Naquela época não era assim, agora fica desse jeito mesmo. Bom, que leitura a gente faz? Quando o Senhor nos dá uma palavra, e nós chamamos de palavra fundante, nós temos duas palavras fundantes, essa é a primeira, é porque ela contém aquilo que nós somos, o nosso alimento, nossos objetivos, nossa identidade. A palavra acaba traduzindo a própria realidade, a própria comunidade. Então aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, o contexto. O que nós temos aqui é o contexto da luta para a conquista da terra prometida. Vocês conhecem essa história. O povo de Deus foi para o Egito na época de José por causa da fome e permaneceu no Egito por 400 anos. E a partir de um certo momento, o povo de Deus foi escravizado, começou a viver o regime de servidão dentro do Egito, até que Moisés, amando de Deus, fosse libertar esse povo, tirá-lo do Egito e trazê-lo de volta para a terra prometida. Só que durante esses 400 anos que o povo de Deus ficou fora da terra prometida, a terra foi ocupada por outros povos. Então a terra estava ocupada por povos que não eram aqueles que foram escolhidos por Deus, entre eles os amalecitas. Tem um monte deles: filisteus, amalecitas, jebuseus, heteus, eveus, um monte de eus está por lá. Entre eles também estavam os amalecitas. Eram povos que não eram povos ligados aos judeus, mas eles ocupavam a terra prometida. E quando o povo de Deus chega de volta à terra prometida, ele tem que lutar com o povo que estava lá para ocupar aquilo que era de seu direito. E esse é o contexto da luta que acontece nesse período, a ocupação da terra prometida. Bom, o que isso traduz para nós? Nós somos o povo de Deus e estamos na nossa terra prometida. Que seja a terra, que seja a América, que seja o Brasil, que seja Minas Gerais, que seja a Diocese de Pouso Alegre. Essa é a nossa terra, a terra que Deus nos deu por herança. Só que tem que essa terra é ocupada por aqueles que são inimigos de Deus. E nós sabemos quem são os inimigos de Deus: são aqueles que não creem no Evangelho, são aqueles que propagam algo contrário à fé. E nós temos que ocupar essa terra e estabelecer nela o reino de Deus. Portanto, a nossa espiritualidade fundamental é uma espiritualidade de combate contra os inimigos de Deus. Então a gente não tem que ficar preocupado quando a gente é chamado de meio encrenqueiro, meio brigão. Isso faz parte da nossa identidade. Nós somos um povo de briga. Essa é a nossa identidade. Você já deve ter percebido isso por aí, né? Se há alguma encrenca, vocês podem saber que nós estamos no meio. Confronto, conflito, aí a questão da briga por causa das ideologias de gênero nas nossas escolas, a postura contra certas coisas que são muito comuns na sociedade. Nós somos um povo que gosta de barulho, que gosta esse é da nossa identidade, porque é da nossa identidade estar em guerra contra Amaleque.
estar em guerra contra aqueles que ocupam a terra. Nós queremos estabelecer o reino de Deus nesse pedaço de chão que Deus nos deu. E isso é da nossa natureza. Então a gente não tem que ficar muito preocupado com isso, não. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade de combate, é uma espiritualidade de confronto, de conflito, né? Nós somos um povo de briga. Fala aí para o seu irmão, nós somos um povo de briga. Tá bom? Ô, gente, isso não quer dizer que a gente tem que sair dando porrada em todo mundo por aí, não, por favor, viu? Embora alguns mereçam, né? Por isso, entre nós, não pode ter aqui povo molinho, entendeu? Aqui é quem está disposto realmente a um combate espiritual, a um combate contra as coisas que não pertencem a Deus. E isso nos leva a uma certa radicalidade, porque quem está em combate tem que ser radical. Nós não somos coniventes com o inimigo, nem queremos ser. Nós queremos derrotar nossos inimigos. Isso é da nossa índole. Então nós somos um povo de briga. Nós não somos de acomodação das coisas. E aqui nesse texto, nessa briga, existem alguns personagens. O primeiro personagem é Amaleque, porque é contra ele que se levanta, né? Então, os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Sai para combater os amalecitas, Amaleque. Então, esse é o primeiro personagem. Quem que é o Amaleque? O Amaleque é o inimigo a ser derrotado. E o Amaleque, ele personifica os inimigos de Deus. E nós temos vários inimigos de Deus que nós temos que combater. A cada época existe um inimigo, né? Agora nós estamos aí nessa época do relativismo, do secularismo, esses ismos todos que estão por aí. E que são inimigos de Deus. É uma mentalidade, uma postura, uma cultura que é contrária a Deus, o relativismo, sobretudo. E nós somos contra isso, nós queremos derrotar esses inimigos de Deus. Então, Amaleque representa os nossos inimigos, que vão ser personificados em situações bastante próprias a cada momento, em cada comunidade. Porque cada uma das nossas comunidades da rede, nós temos situações sociais um pouco comuns, mas também diversificadas. Porque cada cidade da diocese, ela tem uma característica própria. Embora estamos no mesmo espaço geográfico e vivemos a mesma cultura, e nós estamos vivendo um momento terrível hoje, né? Segunda-feira vai se decidir o que vai acontecer com o Brasil. O Exército já falou que não irá tomar nenhuma atitude contra os caminhoneiros. E isso já sinalizou o governo que ele não tem autoridade sobre o Exército. Agora, na hora do almoço, o general falou que ele está para garantir a segurança e a legitimidade das instituições, ou seja, nós estamos aí a uma vírgula de um golpe militar, de novo, a coisa está piorando. Então, essa situação é comum para todos nós em nossas cidades. Mas existem situações próprias em cada cidade e existem inimigos personificados em cada cidade, né? Mas para a juventude, hoje nós temos a questão das drogas, a questão da vida sem sentido, da vida fútil, essas coisas todas que vocês enfrentam e que nós adultos enfrentamos em outras situações. Então, Amaleque personifica para nós nossos inimigos. Os inimigos de Deus são nossos inimigos. Aqueles que são contra a fé são nossos inimigos. Não podem ser nossos amigos, são nossos inimigos. E devem ser tratados assim. Portanto, devem ser derrotados. Nós não somos coniventes com aqueles que são contrários à fé. Muito pelo contrário, nós somos contra mesmo e queremos derrotá-los. Portanto, Amaleque representa essa situação contrária a Deus. E os outros dois personagens, Moisés e Josué, representam a forma ou significam como nós lutamos contra nossos inimigos. Josué luta e Moisés reza. E a grande pergunta que a gente faz é essa: se Josué lutasse e Moisés não rezasse, Josué não venceria. Porque o texto é claro: quando Moisés abaixava as mãos, ou seja, deixava de rezar,
por causa do cansaço, os amalecitas venciam a batalha. Portanto, a oração é fundamental para nós. Sem oração, as coisas não acontecem. O Monsenhor Mauro, nosso fundador, falava isso: sem reza não vai. Ele falava que não existe cristão em crise ou padre em crise. Existe cristão que não reza e padre que não reza mais. Porque a origem de toda a crise espiritual é a falta de oração. A falta de estar diante de Deus e estar com Deus. Essa é a primeira atitude, né? Moisés reza para que Josué lute. Ora, e se Moisés rezasse e Josué não lutasse? Também não aconteceria nada. Não adiantava Moisés ficar lá em cima da montanha com as mãos levantadas, segurando Uri e Arão, e ninguém lá embaixo combatendo os amalecitas. Também não iria acontecer nada. Portanto, Moisés reza, Josué luta. É necessário que Moisés reze e é necessário que Josué lute. Portanto, são duas coisas que compõem a mesma moeda: a ação e a oração. Não adianta rezar. Você não vai falar assim: vamos rezar para que Deus mude. Não, vamos rezar para que Deus nos ajude a mudar. Numa das missões jovens que nós fizemos uma vez aqui em Pouso Alegre, eu entrei na capela, estavam os jovens na frente do sacrário rezando, e eu perguntei para eles: como que vocês estão fazendo aí? Nós estamos rezando. Eu falei assim: por que vocês não estão na missão de casa em casa? Não, nós estamos rezando aqui para que os anjos vão no nosso lugar, rezando de casa em casa. Isso é uma vagabundagem mesmo, né? Falta de vergonha na cara, né? Preguiça. Não existe isso. Nós temos que rezar para lutar. E não podemos lutar sem rezar. Mas nós não podemos só rezar ou só lutar. São duas coisas que atuam juntas. A ação é a oração. É aquilo que Santo Inácio de Loyola falava da espiritualidade jesuíta. Os contemplativos em ação. Ou seja, aqueles que rezam, mas lutam, que agem, que estão em atividade. É isso que é a nossa espiritualidade: rezar e trabalhar. E nós somos uma comunidade tremendamente ativa. Tremendamente ativa. É só dar uma olhada no nosso calendário. Como é que é o calendário de vocês? Vocês têm algum dia de folga, fim de semana de folga? Falta fim de semana, né? Falta dia, falta noite, falta. Se está sobrando fim de semana e dia, vocês podem saber que vocês estão deixando de fazer alguma coisa. Vocês estão morgando alguma coisa. A comunidade ela é tremendamente ativa. Isso é próprio da espiritualidade da comunidade. Mas, por outro lado, também nós somos um povo de oração. Isso também é verdade. Nós somos um povo de oração, porque é da nossa identidade. Nós rezamos e trabalhamos, porque Moisés reza e Josué luta. Fala aí para o seu irmão: Moisés reza, Josué luta. Então, de nossa espiritualidade, nós já temos 3 elementos, né? Nós temos o combate espiritual, que é um tema bastante ampliado e bastante comum dentro da espiritualidade cristã. Então, o combate espiritual é o primeiro elemento de nossa identidade. Segundo, a ação. Nós somos um povo de trabalho. E terceiro, a oração. Nós somos um povo de oração. Isso nós tiramos desse texto. Falando da luta, desse combate, fundamentalmente. Esse combate, primeiro, a luta é iniciativa nossa. Aqui é muito interessante isso, né? Está escrito assim, no versículo 10. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas. Quer dizer, nós não esperamos o confronto, nós vamos para o confronto. A iniciativa do combate é nossa. Nós não reagimos, nós propomos. Nós propomos as coisas. Então, nós não reagimos contra as coisas, nós propomos a discussão delas. Então, a iniciativa é nossa. Então, sempre vai ser nossa.
Nós sempre vamos estar um passo à frente, nós que saímos para o combate. Isso aqui é uma imagem também que nós encontramos na luta de Davi contra Golias. É interessante aquela luta, quando vocês tiverem oportunidade de ler o que acontece. O filisteu estava lá, né? É um dos povos que ocupava a terra prometida. O filisteu estava lá, arrogante, falando que ele vai matar todo mundo, que não tem ninguém em Israel que combata contra ele. E quando vem Davi, ele começa a falar que começa a subestimar Davi. Davi apanha as pedras e parte para cima do filisteu. É ele que vai, o filisteu não vem. O filisteu, quando vê que ele está vindo, aí que ele vai contra e acaba levando a pedrada e morre. É a iniciativa do povo de Deus, a iniciativa é nossa. Nós não reagimos, nós é que propomos a luta. Portanto, isso faz parte do nosso discernimento. Nós é que propomos a luta. Quem planeja a luta somos nós. Então, nós saímos para o combate. Uma outra coisa que a gente vê aqui, essa vocação para o combate é uma vocação. Ser javenice não é para qualquer um não, viu? É para quem é chamado. É uma questão vocacional. Veja, logo aí no começo do texto, disse a Josué, vai, escolhe alguns homens. Devia falar assim, alguns homens e mulheres, né? Versículo. Mas aqui só falou homens, viu? As mulheres estão aí de acréscimo, né? Vai, escolhe alguns homens. Portanto, esse combate é para aqueles que são escolhidos. Isso faz da javenice uma vocação. E é exatamente por causa disso que nós colocamos o anel. Para falar que nós respondemos a uma vocação. É uma vocação. Quem não tem a vocação javenice pode ter outra vocação, né? Fazer o quê? Né? Existem outras, existe a nossa vocação. Então, escolhe. Então, é esse combate que nós propomos o combate que somos escolhidos. Fala aí para o seu irmão, você é escolhido, você é escolhida. Tá certo que a gente pode se sentir um pouco orgulhoso disso, mas é para sentir mesmo. É para sentir mesmo, né? E nós fazemos um povo que é diferente. É uma coisa que a gente experimentava muito isso quando a gente saía com o voo para os congressos e as missões. O povo falava isso para eles: esse seu povo é um povo diferente. De fato, nós somos um povo diferente, porque é da nossa vocação. Nós somos escolhidos para vivenciar uma experiência de Deus, que é uma experiência de uma espiritualidade de combate, de confronto, de conflito contra os inimigos de Deus. Por isso nós somos do jeito que nós somos. É da nossa índole, né? Portanto, é uma questão vocacional. Esse combate, que é de nossa iniciativa e é para os vocacionados, é um combate até o pôr do sol. É o que está escrito aí. Até o pôr do sol, versículo 12, né? E assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol. O que quer dizer isso, até o pôr do sol? Até o fim de nossas vidas. Não é um combate para alguns meses, para alguns anos, não. É uma vocação para a vida. E o combate é um combate até o pôr do sol, até o final de nossa vida. E aqui a gente lembra alguns que já fizeram esse combate, né? Aí, quantos já fizeram esse combate? O próprio Monsenhor Mauro, nosso fundador, né? E aí, por ordem de idade, né? O Tião Fanucci, né? Já foi o Geraldo da Quinha, e vai embora. A gente vai elencar aqui, já está fazendo a pena ir lá para cima, já está bom lá em cima já tem uma turma boa lá por lá, Zé de Paula, o Fernando Santa Rosa, a professora de português nossa, a Célia Rigotti. Se for lembrar a quantidade de gente nossa que lutou até o fim, Marquinhos,
Algumas pessoas vocês não conheceram. O Fanúcio vocês chegaram a conhecer, né? Aquele sujeito bem humorado, né? Não era bravo de jeito nenhum, né? Era um doce de pessoa, né? Era um grande amigo, mas ele fazia, o Fanúcio se fazia de bravo, ele não era, ele se fazia de bravo, mas ele era muito tranquilo, né? Só fazia barulho. Então é até o fim, não é por alguns meses, não. Nós fomos escolhidos para uma espiritualidade de combate, de nossa iniciativa contra os inimigos de Deus, até o fim de nossa vida. É uma vocação de vida, até o pôr do sol. Fala aí para o seu irmão, até o pôr do sol. Portanto, a questão de perseverança é uma questão essencial para nós, porque nós sabemos que o combate fere, o combate machuca, o combate exige esforço, exige estratégia, exige táticas, exige treinamento, exige disposição, e isso tudo causa desgaste. E, portanto, a perseverança é sempre um grande desafio. E manter uma atitude permanente de conflito é um desafio para a perseverança. Então a perseverança sempre vai ser o desafio da comunidade. Por isso a questão da formação permanente, por isso a questão dos retiros permanentes, para que a gente se mantenha em combate e se mantenha preparado para isso, porque é até o final da nossa vida, isso é até o pôr do sol. E além disso, esse combate é um combate de geração em geração. O texto termina dessa forma, né? Levantou a mão contra o trono do Senhor, por isso o Senhor estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, a comunidade, ela é uma comunidade que vai permanecer na história da igreja, vai permanecer na igreja. É de geração em geração. E vocês são de quantos? Quem nasceu em 1090? 1990, a década de 90, né? 1990, quem de 90, especificamente de 90? De 95 para cá, tá? De 2000 para cá, né? Nós temos aí gente de todas as gerações desse período, né? Perguntar para vocês, quem é que é de 80 para cá? É algum, né? Mas é isso mesmo, é de geração em geração. De geração em geração. Não, vocês ficam falando isso, gozando dos outros, mas quando vocês chegaram, de qualquer um de vocês, de qualquer 90, qualquer um de que vocês chegaram, eu já estava aqui. Então não adianta. É de geração em geração. Né? É de geração em geração. E se bobear, eu preguei para pai de vocês, de alguns de vocês. Eu vejo aqui algumas carinhas aqui, eu falo assim, eu conhecia esse bicho quando era pequeno, no colo da mãe, no colo do pai. Muitos de vocês eu conheci quando eram pequenos e agora estão na comunidade. Então, para mim isso é uma satisfação muito grande, porque eu vejo a fidelidade da palavra de Deus. É de geração em geração. E se a gente olha agora no dia de Pentecostes, vocês viram a quantidade de criança que tem desse negócio aqui, gente? É de pá, né? Porque eu nunca vi, né? Parece que é pipoca, né? Para tudo quanto é lado, tem um pequenininho andando para qualquer canto, né? E aí eu olho assim e falo, tá bom. Aí eu olho para a barriga das mães. Agora, em junho, vai parir umas 10, mais ou menos, pelo que as nossas contas. Tem 10 aí na bica de parir. E em julho já tem mais um tanto. Em agosto já tem mais um tanto. É de geração em geração. É de geração em geração. Isso significa que nós temos que ter dentro da comunidade o processo de acompanhar essas gerações. Nós não podemos ser a comunidade simplesmente que recebe aqueles que foram gerados. Nós temos que ser a comunidade que gera os seus também.
E isso implica muito na nossa vocação, implica muito na nossa existência. Quando a gente insiste em algumas coisas que o pessoal acha besteira, mas não é verdade, da nossa identidade, nós temos que namorar dentro da comunidade, casar dentro da comunidade e gerar filhos para a comunidade. Porque é a garantia que nós temos de ter um povo que vai de geração em geração. Então, de uma certa maneira, quando a gente começa a ciscar fora da comunidade, não dentro da comunidade, das duas uma, ou falta mulher ou falta homem. Aí não, aí bate o desespero, né? Até agora eu não consegui ninguém. Quantos anos você tem? 20? Já tem 20 e poucos anos. Sossego facho, né? Faz favor, né? Não é? São umas coisas que não dá para entender. Então, é de geração em geração. A proposta da comunidade é exatamente essa, é gerar os seus próprios filhos. Não é só acrescentar aqueles que ainda não tinham o conhecimento de Deus, que ainda não tinham a experiência de Deus e que se encontraram com Deus através da comunidade e por causa da missão que é o combate da comunidade. Não é só isso, não. Geração em geração significa que também nós temos que gerar os nossos. Aqueles que estão, e graças a Deus a gente tem visto isso, né? Graças a Deus nós temos visto isso. Muitos pais que são da comunidade, que estavam na comunidade quando se casaram, os seus filhos estão conosco, e a ideia é exatamente essa, né? Por isso que os ministérios começam lá no Samuel e vai os adolescentes. Como é que você fez com os adolescentes no Pentecostes? Deu certo? Eu vi os bandos, né? Eu cheguei à conclusão que os adolescentes são o povo que anda. Uma penada. Gente de Deus, o tempo inteiro não para. Mas tudo bem, isso é próprio de uma comunidade. Uma das coisas que impressionou o Padre Eduardo foi exatamente isso. Ver que nós tínhamos pessoas adultas, pessoas, né? O Chiquito estava no palco com o Zusa, né? Representa o extremo, né? E a criançada, né? Criança de colo, tal coisa. E o Padre Eduardo ficou impressionado, falou assim, uma expressão dele, é uma mistura. Não é um povo homogêneo, é um povo misturado. E de fato, nós temos de criança a adultos, de jovens a anciãos. Por quê? É de geração em geração. Nós temos que ser um espaço para todas as gerações e não para algumas. Vocês representam a geração do meio, não é? E daqui a alguns anos, vocês vão estar na geração da ponta e vocês têm que gerar aqueles que vêm, para que exista essa continuidade de geração em geração. Porque aqueles que estão na frente da comunidade não estarão daqui a alguns anos. A minha expectativa de vida, se eu durar mais 20 anos, é muito, né? Porque a minha expectativa de vida é em torno de 15 anos, um pouco mais, um pouco menos. Isso é a vida. E daqui a 15 anos, quantos anos vocês terão? Vocês vão estar no auge. Se tudo correr bem, né? Se tudo correr bem, pode ser que tenha algum acidente de percurso por aí, né? Então, é de geração em geração. Esse sentido de continuidade é importante para a nossa comunidade. Não é só uma questão de crescimento, mas é uma questão da comunidade ser o espaço onde a vida pode se desenvolver. Porque o grande perigo que nós temos é falar assim, aquilo foi um momento, aquilo foi um período da minha vida. Eu encontro com várias pessoas que participavam conosco no começo do movimento jovem e tudo mais, aquilo foi um bom momento da minha vida. Não, a comunidade ela não pretende ser um momento, ela pretende ser uma opção, uma escolha, uma oferta de um estilo de vida, de ter um estilo de vida, uma maneira de viver o cristianismo até
o final de nossas vidas. Por isso, de geração em geração. Não é simplesmente um momento. Vocês são jovens hoje, daqui a pouco já serão adultos, assumirão as responsabilidades dentro da comunidade, na vida social, e é de geração em geração. Então, portanto, essa palavra para nós que encerra o texto é fundamental, porque ela fala sobre esse processo da comunidade. E eu me lembro muito, com o Monsenhor Mauro, conversando sobre isso com o Monsenhor Mauro, ele falava isso mesmo. E nós não podemos ser um movimento que passa, nós temos que ser um modelo, uma maneira, um estilo, uma oferta de viver, uma maneira de viver o cristianismo, dos jovens até os adultos. Na época a gente não pensava muito em criança, mas nós já pensávamos em jovens e adultos. E aí, na medida em que a comunidade foi crescendo, nós fomos esticando as pontas, né? E é isso mesmo. E outra coisa para se analisar, outra coisa que a gente vê é o nome. O que tem a ver o nome? O Senhor disse a Moisés: escreve isso para recordação no livro e comunica a Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e deu-lhe o nome: o Senhor é minha bandeira, usando o texto do Monsenhor. Eu passei um certo tempo pensando sobre isso, né? A gente fala assim, o Senhor é minha bandeira, e aí fizemos as bandeiras e tudo mais, né? Mas se nós repararmos bem o texto, nós vamos ver que o altar que chama o Senhor é minha bandeira. Esse é o nome do altar. Portanto, a nossa bandeira é o altar. Porque esse que é o nome do altar, o Senhor é minha bandeira. Então a nossa bandeira é o altar. Então, quando eu estava pensando nisso, estava rezando sobre isso uns anos atrás, o Senhor me falava então dessa questão da espiritualidade eucarística. Portanto, o nosso nome contém uma espiritualidade eucarística. Nós somos um povo eucarístico. Vocês podem perceber. Adoração, a quinta de adoração, os momentos de adoração que nós temos, a profecia do Monsenhor Mauro, né? da capela, o sacrário, capela, casa, comunidade, né? A profecia que Deus nos deu, de como se constitui a nossa comunidade, no centro um sacrário, em torno do sacrário uma capela, em torno da capela uma casa, em torno da casa a comunidade. E se nós observarmos, esse é o modelo que nós temos inclusive em nossas casas de formação: capela, né? Sacrário, capela, casa, comunidade. E é isso mesmo, porque nós somos uma comunidade eucarística. Isso porque o nosso nome é o altar. O nome da nossa bandeira, a nossa bandeira é o nome do altar. O Senhor é minha bandeira, é o nome do altar. E ora, se o altar na liturgia é o próprio Jesus Cristo, porque o altar na liturgia ele é Jesus Cristo, que é também a vítima. Na liturgia, o Cristo é a vítima e o altar. É sobre o Cristo que é sacrificado as espécies, que é o próprio Cristo. Então, se o Cristo é o altar, e o altar é a nossa bandeira, então a nossa bandeira é Jesus Cristo. É muito simples. Então, sob qual bandeira que nós estamos? Nós estamos sob a bandeira de Cristo. E Ele é o Senhor. Então, a nossa espiritualidade vem toda daí, desse texto. Uma espiritualidade eucarística voltada para o senhorio de Jesus, porque a nossa bandeira é o próprio Jesus Cristo. Então, quando vocês falarem Javenice, se lembram disso. Javenice não é a bandeira, Javenice é Jesus Cristo. E aí nós estamos sob a bandeira dele. Isso é muito interessante para nós, porque existe uma meditação de Santo Inácio de Loyola que fala sobre duas bandeiras. Fala de uma bandeira de um inimigo de Deus e a bandeira de Cristo, que percorre o acampamento e ajunta os seus soldados para o combate contra o inimigo, falando: aquele que vier comigo para o combate passará pelas dores do combate comigo, mas também vencerá comigo e será coroado com a minha glória. Portanto, se nós estivermos na bandeira de Cristo, com certeza nós receberemos a glória de Cristo também. Portanto, estar na Javenice, sendo fiel à sua vocação, é estar na bandeira de Cristo. E a bandeira de Cristo é a bandeira da glória.
Graças a Deus. Então fala para o seu irmão aí, você está do lado certo. Então, quando vocês ouvirem esse texto, entenderem esse texto, essa é a nossa identidade. É o primeiro texto de nossa identidade. O Senhor é minha bandeira. É que eu não sei cantar e não sei o hino inteiro, senão eu ia cantar para vocês um hino da Javenice, mas eu não sei, né? Já me esqueci. Mas fala isso, que o Senhor é minha bandeira e nessa bandeira que nós somos alistados, né, para lutar contra os inimigos de Deus. Amém.